Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um episódio do Nós a Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é a Tayana. E aqui quem fala é a Gabriela. E eu tô muito feliz de convidar, de conseguir fazer essa gravação com uma pessoa muito querida, que a gente tava fazendo mestrado juntas, mas ela já terminou o mestrado e começou no doutorado, mas eu vou deixar ela se apresentar. Eu me chamo Fabiana. O pessoal costuma me chamar de Fabi, então eu agradeço que continuem me chamando de Fabi. E eu sou formada em Química, foi a minha primeira profissão. Também sou formada em Nutrição. E recentemente fiz a defesa do mestrado, né, onde eu fiz algumas disciplinas com a Gabi. E entrei pro doutorado logo em seguida, assim, né? E não pensei muito. Simplesmente fiz a seleção e fui. E eu sou celíaca, né? Depois a gente vai explicar o que é isso. E atualmente também estou como presidente da Associação de Celíacos aqui do Rio Grande do Sul. E é esse tema justamente que eu quis muito trazer a Fabi, porque ela sabe muito sobre doença celíaca. E aí eu vou pedir, Fabi, então, para tu explicar a doença celíaca e já contar um pouquinho da tua trajetória. Como é que tu foi da química e acabou parando na nutrição? E se tu consegue também hoje, tu consegue juntar as duas profissões? Então, a doença celíaca ela é uma doença autoimune. Ela é uma doença que precisa de um fator genético, né? Então, a pessoa precisa ter uma predisposição genética para ter a doença. E o gatilho, né, que desencadeia essa doença é o glúten. E o glúten, ele é um complexo de proteínas que está presente, né, que a gente conhece mais, é o trigo, né? Mas ele também está presente no centeio, na cevada e por contaminação cruzada na aveia, né? A proteína que existe na aveia, ela normalmente não faz mal para os celíacos, mas por causa da contaminação cruzada no plantio e colheita e transporte, toda a cadeia, acaba que pode ter o trigo ali junto, né? Então, o glúten faz né, desencadeia a doença e normalmente ela afeta o intestino delgado, mas ela também pode afetar outros órgãos dentro do nosso corpo, como a pele, que a gente chama de dermatite herpetiforme, que é a doença celíaca da pele, que a gente chama. Também tem a ataxia do glúten, que ela mexe com as células do cerebelo. Então, existem vários tipos de ataxia, mas uma delas é causada pelo glúten. Então, a pessoa, em vez de ter sintomas intestinais ou ter o seu duodeno, né, prejudicado, acaba que isso vai para o cérebro. E também temos a sensibilidade ao glúten não celíaca, que a gente ainda não sabe bem o que é, né? Porque ela não é uma doença autoimune, mas as pessoas normalmente se sentem mal quando consomem glúten, quando tiram o glúten ficam bem, se retornam a comer ficam mal novamente. E ela não tem os marcadores sorológicos, né, da doença celíaca, ela, muitas vezes não tem a genética também, então ela fica num limbo e a gente não sabe bem o que é. Então, né, existem alguns estudos que mostram que, além do glúten, outras proteínas do trigo podem desencadear essa doença e também os FODMAPs, que são açúcares, né, oligosacarídeos que a gente tem nos alimentos, né, que algumas pessoas podem ser intolerantes, né, a esses açúcares, e isso pode também estar ligado à sensibilidade ao glúten não celíaco, a gente ainda não sabe bem. E também tem a alergia ao trigo, que daí ela tem um mecanismo um pouco diferente da doença autoimune, né, uma resposta mais exagerada, né, àquela proteína ali, como tem alergia ao leite, enfim, né. Então, mas essas são as desordens relacionadas ao glúten. O que a gente tem hoje de tratamento para essa doença é uma dieta isenta de glúten. Então, a pessoa que descobre que é celíaca, ela não pode comer nada de glúten e ela precisa cuidar da contaminação cruzada por glúten, que seriam essas pequenas quantidades de glúten que podem estar em alimentos que não têm glúten, né? Então,
Eu acredito, assim, que a pior parte do tratamento é a gente cuidar da contaminação, porque é muito difícil, né? Porque o glúten não tem cheiro, não tem cor, né? A gente não consegue ver que ele está ali presente, né? Então, é bem complicado. E para descobrir, né, se a pessoa tem a doença celíaca ou não, existem alguns exames, que são os exames sorológicos, né? Os exames de sangue, que hoje nós temos 3 marcadores, né, que é o antitransglutaminase, o antiendomísio e o antigliadina. Todos eles em classe IgA, que a gente tem classe IgA e IgG, né, que são as imunoglobulinas. Geralmente o médico também pede o exame de imunoglobulina total, para ver se a pessoa não tem nenhuma deficiência nessa imunoglobulina. Se ela tiver, os outros exames também podem dar falsos negativos, né? E o exame que é o padrão ouro, que é considerado padrão ouro, é a endoscopia digestiva alta com a biópsia do duodeno e de outras porções do intestino. Então, o médico coleta, né, pequenas frações ali daquelas regiões do intestino, que geralmente é a segunda porção, a parte do bulbo, do duodeno, que é mais o início ali, manda para um patologista e ele vai fazer uma avaliação de alguns critérios ali, né, que é se tem inflamação, né, então vão aparecer linfócitos intraepiteliais dentro daquela amostra, vão aparecer, ele consegue ver a quantidade, o tamanho das microvilosidades, né, que as microvilosidades seriam como a sardinha da escova, né? Então, conforme o glúten vai fazendo conforme a gente ingere glúten e esses anticorpos começam a atacar, né? Essas microvilosidades, elas vão achatando, né? Até ficarem sem as sardinhas, digamos assim. E o patologista consegue ver a altura também, essa relação, né? Dessas microvilosidades. E dependendo do número que ele encontrar, existe uma classificação de Marsh, que foi um dos primeiros médicos que descobriu, né, que existia esse ataque nessas microvilosidades. E aí a gente meio que classifica a doença, né, mas não seria um tipo de doença celíaca, seria só o tamanho da lesão que esse intestino está. Então, a gente vai desde o Marsh 0, que seria sem lesão, até o Marsh 4, que seria uma atrofia total. Eu queria saber se, por acaso, essas velocidades, conforme tu volta, se caso tu tira o glúten, elas podem diminuindo também essa lesão. Isso, a dieta sem glúten, ela tem esse papel. Conforme a pessoa vai eliminando o glúten, o organismo dela para de reagir, né? Aquelas moléculas de glúten que estavam entrando ali e que agora não estão mais. Esses ataques param, então não existe mais esse ataque dos anticorpos, né? Então não vai existir mais a lesão. E o intestino vai se recuperando. Então essas microvelocidades voltam ao Marsh 0, né? Que seria um intestino sem lesão. Essa recuperação, ela varia, né? Pode variar de 6 meses até 2 anos. Essa é mais ou menos a média, assim, de tempo. Mas tem gente que leva mais tempo, né? Já vi casos de pessoas que levaram 3 anos, 4 anos para se recuperar totalmente. Mas a média fica ali até uns 2 anos, mais ou menos. Os anticorpos, eles já começam a parar, né, o ataque antes, né? Então, quando tu descobre a doença e já começa a fazer a dieta sem glúten, esses anticorpos já começam a parar, né, de serem produzidos, porque não tem mais o glúten ali, né? Então, eles não aparecem mais. Normalmente, a pessoa faz um exame daqui a uns 3 meses, 4 meses, e já reduziu bastante a quantidade, né, de anticorpos. Não zerou, né, mas já baixou bastante. Isso quer dizer que a dieta está funcionando, né? Esse é o objetivo da dieta sem glúten. A gente tem esses exames, né? E é isso, o tratamento é esse, né? Fazer a dieta bem feitinha, cuidar da contaminação, que eu particularmente acho a parte mais difícil, né? Como eu comentei antes. Então, em linhas gerais, essa seria a doença celíaca, né? E como que eu cheguei aqui, né? Desde pequena eu sempre tive alguns problemas, assim, com anemia, né? E eu não era uma criança que me alimentava mal, nem nada, né? Então, não fazia muito sentido eu ter aquela anemia, sendo que eu, né, não me alimentava mal.
Mas todas as vezes que eu ia no médico para resolver isso, a resposta do médico era essa, né? Ah, essa criança não está se alimentando bem, né? Não está comendo verduras, enfim, coisas do tipo assim. E não era esse o caso, né? Então, fiz todos os tratamentos disponíveis, né? Suplementação, todas essas coisas, e nada resolvi. Ali por volta de uns... Quando eu estava com uns 19 anos, mais ou menos, eu comecei a ter mais sintomas, assim, intestinais, né? Que também são relacionados à doença celíaca. A doença celíaca tem mais de 300 sintomas listados, né? Então é muito difícil, assim... Cada celíaco pode ter um tipo de sintoma, né? Mas para mim começou a aparecer muitos sintomas intestinais. Mas eu sempre atribuía a alguma coisa que eu tinha comido naquele dia. Ah, hoje eu comi uma fatia de pizza. Então foi a pizza muito gordurosa, né? Então é isso, por isso que eu tô assim, né? Na verdade até era, né? Mas era por causa do glúten, enfim. Não era por causa de outras coisas. Mas eu sempre atribuía isso, não ia no médico, porque ele ia dizer o quê, né? Que eu tinha que me alimentar melhor, coisas do tipo assim, né? E aí, quando eu tava com 28 anos, né? Então, né, foram 9 anos ali mais ou menos, né? Eu tive uma infecção urinária, fui no médico, fiz o tratamento e fiquei bem. 2 semanas depois eu tive outra infecção urinária. Aí fiz o tratamento de novo, fiquei bem e ficou com um ciclo infinito de infecções urinárias, assim. Aí eu fui num ginecologista e ele queria me dar um tratamento que eu ia fazer com em torno de 6 meses de antibiótico, que eu ia ter que ficar tomando continuamente, assim, para tratar, porque, pelo visto, era uma bactéria muito resistente, né? E ele pediu nesse período que eu diminuísse a quantidade de açúcares e farinha refinada e tudo mais para ajudar no tratamento, porque tudo isso acaba sendo alimento, né, para esses micro-organismos. E aí fiz, né? Não tirei totalmente o glúten, né? Mas eu parei de, sei lá, comer pão, né? Macarrão, essas coisas do tipo. E naquela primeira semana que eu fiz isso, eu me senti melhor de outras coisas, que não tinham relação com a infecção urinária. E aí eu disse, gente, que coisa estranha, né? Eu tava muito melhor, assim. E uma das coisas que eu percebi imediatamente foi o sono, que eu realmente não dormia bem. Quero só fazer um adendo que, olha os sintomas, né? A gente não tem nem noção. Anemia, sono, infecção urinária. A gente não tá preparado, né? Realmente para atender pessoas com... Não, e a conexão, né? A gente, imagina, nós estudamos nutrição. Mas não é uma coisa que tu relacionaria direto, assim. Sono, infecção urinária e anemia. Tu não vai ficar relacionando com uma única coisa. Tu vai relacionar com várias coisas. Exatamente. É por isso que é tão difícil diagnosticar a doença celíaca, né? E quando eu voltei no médico, então ele disse, então a gente vai precisar investigar a doença celíaca. Porque como eu tinha tirado o glúten, né, o trigo ali, enfim, né, claro, não estava cuidando de outras coisas, mas eu tinha reduzido drasticamente, né, e tinha ficado bem, e aí eu já tinha escutado esse nome, porque a mãe de uma amiga descobriu também nós éramos adolescentes na época, né, e ela devia ter uns 35 anos, eu acho, mais ou menos, quando ela descobriu. E ela tinha ainda sintomas muito clássicos da doença, que eram a perda de peso bem importante, ficava com a barriga bastante inchada, que geralmente as crianças, quando são celíacas e descobrem pequenininhas, elas ficam com a barriga bem inchada e perdem muita musculatura, né? Fica tu vê a pele, assim, bem flácida, tudo, né? E com a barriga bem grande, assim. E ela tinha todas essas características. E mesmo assim ela demorou para ter o diagnóstico, porque ela era adulta já, né? Infelizmente, muitos médicos acham que a doença celíaca é uma doença de criança, né? Que acomete só crianças. Eu fui investigada, e fui num gastro, tudo, a pedido do gineco, né? E comecei ali a investigação, daí fiz... A minha sorte foi que eu fiz os exames de sangue, né? Junto com a endoscopia com a biópsia, na mesma época. Ele pediu tudo junto, porque tem muitos médicos que pedem os exames de sangue, deu positivo, aí faz a endoscopia com a biópsia. A minha sorte foi que ele pediu tudo, né? E aí eu já marquei tudo para fazer, porque os meus exames de sangue, eles deram negativos. E isso pode acontecer. E no meu caso, podia ser por 2 fatores, né? Porque eu já estava
eu já tinha reduzido drasticamente a quantidade de glúten que eu estava comendo e já fazia um tempo, né? Mais ou menos uns 3 meses, desde que eu parei até quando eu fui fazer o exame. Então, isso já pode ter influenciado no resultado, né? Porque quando a gente tira o glúten, para os anticorpos, não é mais para ter anticorpos, né? E também existe a doença celíaca soronegativa, que não vai dar positivo nunca esses exames. Mas lá na biópsia vai aparecer, na endoscopia com a biópsia. E foi o que aconteceu, no meu caso. Então, se eu tivesse feito só os exames de sangue, talvez a gente não estivesse aqui tendo essa conversa, né? Porque eu não ia descobrir, o médico não ia pedir, porque não é muito do feitio deles, né? Mesmo com a reclamação, né, do paciente. Olha, mas eu como e não me sinto bem, e não adianta. Tem médicos que não levam a sério essa parte. Então, fiz o exame, deu positivo lá a endoscopia com a biópsia. E na época o médico só me disse, tu não pode comer glúten. E disso eu já sabia, né? Porque o outro médico já tinha comentado. E aí, beleza, né? Segui a vida, né? Não comendo glúten. E foi exatamente o que eu fiz por vários meses. Quando eu trabalhava numa outra empresa, na época, na área de química, né? E eu comia no refeitório, mas não comia só as coisas que não tinham glúten. Então, não comia macarrão, né? Evitava algumas coisas ali. Mas não sabia de contaminação cruzada, não sabia de nada disso. E eu comecei a ver, assim, que eu tinha melhorado, mas eu não estava bem, né? Tipo, sabe? Porque a diferença do início foi muito drástica, né? Porque eu estava muito mal, aí fiquei bem, só que parecia que tinha estagnado, assim, sabe? Alguma coisa não estava legal. E aí vou começar a estudar um pouco sobre isso, né? Aí fui pro Google, comecei a procurar e encontrei a Celbra, né? A Celbra aqui do Rio Grande do Sul. Aí, na época, eles usavam muito o grupo do Facebook. Isso foi em 2014, tá? Então, vai fechar 10 anos esse ano. Tu só fala... tu sabe a sigla da Celbra? Pra quem não conhece? Sim, a Celbra é a Associação dos Celíacos do Brasil, a exceção RS, porque temos as Celbras em vários estados aqui do Brasil. Então, eu entrei no grupo no Facebook, até a época o Instagram não era tão badalado assim ainda, né? E lá eu comecei a entender que eu não estava fazendo o negócio certo, né? Que eu precisava cuidar da contaminação, né? Então, eu tive que fazer uma revolução em casa, né? Trocar algumas coisas de dentro de casa, né? Alguns utensílios que não tinha como limpar, né? Por exemplo, que nem liquidificador, batedeira, são utensílios muito complicados porque tem muitos cantinhos, o motor, né? Difícil de limpar, né? Outras coisas, eu fiz a limpeza, que na época era sugerida a tripla lavagem, que é um método de limpeza que a gente usa 3 etapas de limpeza, né? Faz uma limpeza com detergente, depois faz uma limpeza com vinagre e sal, uma solução de vinagre e sal, e por último o álcool a 70%. E, inclusive, depois eu falo, mas eu testei essa limpeza no TCC, né, da nutrição depois, e ela é efetiva, né, para remoção de glúten. A gente imaginava que era, mas nunca ninguém tinha testado, né, para ver se realmente era, né, então eu fiz esse teste. Ali, finalzinho de 2014, teve a eleição da Celbra, e aí eu pensei, por que não, né? Vou entrar, vou entrar na diretoria, né? Assim, crua, né? Não sabia quase nada de doença celíaca, mas eu queria aprender até para me cuidar, né? Daí eu entrei na época, eu entrei já como vice-presidente da associação, assim. Era o cargo que tinha, ninguém queria. Eu disse, eu quero, vamos lá, e tá tudo certo. Então, em 2015, 2016... Hoje você tá presidente, né? Isso. Uhum. E aí, 2015, ali, o ano todo de 2015, então, fiquei como vice-presidente. Nós fizemos alguns eventos, né? Então, eventos de palestras para conscientizar, né, o público no geral, assim. Maio é comemorado, né, o Maio Verde, que a gente chama, que é o mês de conscientização da doença celíaca. Então, em todo o mundo é comemorado nesse mês, né? Então, tem vários eventos que rolam em todo o país, aí, todo mundo, né? Então, nós fizemos bastante coisa na época.
Fizemos também um evento bem grande, que foi o terceiro RS Sem Glúten, que foi lá na usina do gasômetro, na época que a usina, a gente podia acessar o prédio ainda da usina ali, sabe? Então, nós conseguimos reservar o espaço ali, foi um domingo, assim, o dia todo. Então, além da feira, tinha feira de produtos, o pessoal podia comprar os produtos sem glúten ali. Nós também tivemos várias palestras, então tinham 2 ou 3 salas com palestras, médicos, outros nutricionistas, né? Ou até o pessoal da comunidade celíaca que queria contar a história, né? Aquela coisa toda. Tinha para todos os gostos, assim. Foi um dia bem bacana. E aí, em 2016, a presidente que estava na época, ela resolveu sair, ela tinha ganhado o nenê, e ela estava meio sem tempo, enfim. E aí a gente foi subindo os cargos, né? Todo mundo foi subindo, e eu acabei ficando como presidente. E estou até hoje, né? Essa parte é a parte mais difícil que a gente tem, assim, porque é muito difícil arrumar pessoas para ajudar nessa... E a gente não quer terminar com a associação, né? A Celbra, ela existe desde 1991. Então, ela começou dentro do Hospital de Clínicas, inclusive, com a doutora Ana Luísa Guedes, como um grupo de pacientes, né? Grupo de pais de pacientes, porque eram as crianças que eram tratadas ali no hospital. E aí os pais meio que não levavam a sério a doença, assim, né? E aí essa médica, ela resolveu criar o grupo para ajudar na conscientização. E aí o grupo foi ficando, aí tivemos que sair do Hospital de Clínicas e aí ficou um grupo independente, né? Então, a primeira Celbra do Brasil é a do Rio Grande do Sul. Então, ela serviu de exemplo para as demais, né? Hoje tem em vários estados, né? Não em todos, mas tem em vários. Que legal, eu fico pensando que o quanto ajuda realmente, né? Tipo, pelo que eu entendi, assim, foi o que te ajudou também nessa história, né? De descobrir, de saber da contaminação, o quanto ela é importante, né? Quanto essas associações independentes. E aí, realmente, né? Aí precisa de verba, precisa de pessoas, voluntários, né? Não deve ser muito fácil. Na verdade, as pessoas, elas querem ajudar, só que eu sei que todo mundo tem a sua vida, tem as suas coisas, né? Mas o trabalho voluntário, ele desprende um tempo, né? Então, quando a gente opta, né, por fazer, tem que entender que é um trabalho, né? Então, se tu pode fazer 5 horas, então tu vai trabalhar 5 horas. Tu pode fazer 1 hora, tu vai trabalhar 1 hora, né? Mas tu tem que ter esse comprometimento, né? E eu acho que essa é a maior dificuldade do trabalho voluntário no geral, assim, né? Que a pessoa não consegue entender que é um trabalho mesmo, né? E que precisa ter responsabilidade, né? Então, para nós também não é fácil, né? Então, acaba que dentro da diretoria giram sempre as mesmas pessoas, assim, né? Então, nós estamos com essa chapa há bastante tempo, inclusive, desde 2016, né? Acho que trocou uma ou outra pessoa, assim, só. Mas estamos aí, né, tentando fazer um trabalho até final de 2019, nós fizemos muita coisa, muitos eventos presenciais, né? E fizemos a festa de 25 anos da associação, né? Que foi bem bacana. Fizemos outros jantares também, então a gente reservava um espaço. Aí o jantar era geralmente temático e totalmente sem glúten. A gente já fez totalmente sem leite também, para quem tem alergia, porque é muito comum, né, ter alergia à proteína do leite junto com a doença celíaca ou intolerância à lactose também. Então a gente fez várias dessas ações, assim. E também conversas com o poder público, né? Então, sempre estamos tentando entrar aí, né? Conversar com algum vereador, com algum deputado, para a gente conseguir alguma coisa também nessa esfera, né? Mais de políticas públicas mesmo. E isso, as Celbras também ajudam muito. Então, a gente tem uma Celbra no Distrito Federal, né? Que está sempre lá, né? Junto com os deputados federais, então tem gente lá dentro, assim, é bom, assim, a gente consegue algumas coisas, né? Ainda em passos de formiguinha, mas estamos caminhando aí. Começou a pandemia, então tivemos que parar todos os eventos presenciais, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, enfim, né? Então, desde então, com os eventos presenciais, estamos parados, assim, né? Não voltamos ainda. Esse ano a gente pretende fazer agora em maio
encontro, que é um piquenique, que provavelmente vai ser na Redenção. Então, para realmente, né, juntar ali o pessoal, porque o pessoal sente falta também, né, de se juntar, né? A gente tem os grupos todos aqui, né, de WhatsApp, mas não é a mesma coisa, né? Se encontrar é sempre melhor. Não, eu ia dizer que também é bom a gente divulgar aqui a Célbra, justamente para se tem alguma pessoa que está ou desconfiando ou já descobriu, né, também poder se aproximar, mas aí depois, de repente, aí tu passa as redes sociais. Bem, foi muito bom tu trazer a tua vivência, porque, na verdade, tu só descobriu, pelo que eu entendi, porque tu foi dedicada no processo de ir atrás, né? Porque, fiz o exame, não acusou, mas resolvi, né, fui lá e fiz o outro exame. Porque é bom também para quem tá ouvindo, que tá desconfiando, saber que tem que ir com o processo todo, né? Até realmente descartar. Porque, de repente, a pessoa para no meio, né? Isso é. Por isso, hoje a gente já indica, né, alguns médicos que já trabalham fazendo essa investigação completa, digamos assim, mesmo que os exames de sangue deem negativos, o médico continua fazendo a investigação, porque a gente sabe, né, que existe essa forma da doença que é a soronegativa, né? Então, normalmente o pessoal pede indicações, a gente tem hoje vários médicos que são parceiros da associação também, que a gente indica eles, daí eles atendem em particular, convênios, então fica um pouco mais tranquilo, assim, pro pessoal, né? E a gente acaba também, eles nos trazendo, né, eles indicando a associação, né? Vai lá, tem a Célbra lá, né? Tu vai conseguir receber orientação e tudo mais. E essas pessoas conhecem os grupos, né? A gente não tem nenhum grupo específico da Célbra, mas tem os grupos que o pessoal criou, né? Tem grupos no Vale dos Sinos, tem grupos aqui da região metropolitana, aqui, então... nós estamos dentro desses grupos, né, como a Célbra. Eles não são da Célbra, mas estamos ali, então sempre que alguém precisa, alguém marca, né? Geralmente é eu ou a vice-presidente, né, que é a Esther, que também já tem mais de 30 anos de diagnóstico. Então ela sabe muito sobre muito mais do que eu sobre a doença celíaca, inclusive. E ela não é nutricionista, ela não é nada, mas ela sabe muito, assim, por ter estudado todos esses anos, né? Normalmente eles nos procuram, né, quando tem alguma dúvida específica, enfim. Mas daí o que aconteceu? Eu entrei, né, para a associação e pensei, né, vou fazer nutrição. Eu já tinha feito a química, né, eu me formei em química em 2011 e sempre, né, desde 2004 eu trabalho na área de química. Então fiz o técnico, fiz a faculdade de química e aí tive o diagnóstico em 2014, entrei para a associação em 2015 e pensei, por que não, né? Vou fazer nutrição. Mas na época eu fiquei um período sem trabalhar, daí eu pensei, tá, eu vou ver aqui se eu consigo, que daí eu ia tentar, né, fazer na URGS, fazer na UFSPA, enfim, né, para não precisar pagar, né? E aí consegui um emprego na época, na área de química. Final de 2015, assim. Mas era um emprego temporário, então eu pensei, vou ficar esse período ali no temporário e depois eu vou estudar nutrição, né? E aí, no fim, né, a vida não tá nem aí pro nosso planejamento, né? Eu acabei ficando na empresa, que era a empresa que eu trabalhava até sexta-feira, porque eu saí na sexta-feira de lá. E aí eu pensei, tá, fui contratada, né? E aí, tá, mas agora então eu provavelmente não vou conseguir conciliar a nutrição na URGS, né? Por causa do horário, enfim. Mas agora eu consigo pagar, né? Então eu voltei para o La Salle, que foi onde eu fiz a química também. Que na época da química eu era bolsista lá, né? Eu tinha bolsa do ProUni. E aí entrei lá, né, como diplomada, enfim, e fiz o curso de nutrição. E aí eu já fui com a intenção de fazer um curso de nutrição diferenciado, né? De falar de doença celíaca no curso, né? Porque eu sabia que isso não era falado, assim, né? Tão falado dentro dos cursos, né? E aí a primeira coisa que eu fiz tinha feito a minha matrícula, assim, nas primeiras disciplinas, eu fui conversar com o coordenador do curso. E aí eu disse para ele, não, a gente precisa, né,
desse espaço aqui da universidade para falar disso, né? Então, lá tem um laboratório de nutrição, a gente podia fazer oficinas, podia fazer várias coisas, né? E aí ele, não, vamos ver. Mas eu vi que ele não estava muito animado, assim, né? Mas eu segui, né? Eu entrei no curso com esse objetivo, né? Então, todas as oportunidades que eu tinha de falar de doença celíaca, eu falava. Então, eu digo que os colegas que se formaram comigo, se eles não sabem de doença celíaca, porque eles não prestaram atenção. Ai, ótimo! Muito bom, porque realmente eu acho que a gente tem, tá, e me ajuda a lembrar, mas a gente tem uma cadeira, eu acho, que fala assim, né, tipo, doença celíaca, intolerância à lactose. A gente deve ter falado sobre ela numa aula de patologia e numa aula de dietoterapia, né? Então, uma focada na sua coisa, assim. Mas é uma aula. Se tu perdeu aquela aula por qualquer motivo, tu já não teve aquela informação, assim. Com certeza. E é o que acontece também nas faculdades de medicina, né? Então, se o médico ele não vai se especializar, né, nessa parte de gastroenterologia, enfim, ele perdeu essa aula, ele perdeu a aula, entendeu? Então, ele pode ser qualquer outra especialidade, ele não viu essa aula, ele já não sabe. Então, é muito difícil, porque outros sintomas que não são gastrointestinais também fazem parte da doença, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu estava com infecção urinária de repetição. Se ele não tivesse pensado nessa possibilidade, eu, né, não teria tido diagnóstico, né? Então, ele foi o que assistiu à aula, digamos assim. Então, no curso de nutrição, eu resolvi fazer isso, sabe? Eu acabei falando muito sobre doença celíaca. Eu entrei em 2016 e naquele semestre que eu entrei, que foi no meio do ano, já tinha um grupo, né, de pessoas que eles estavam programando a jornada de nutrição, né, os alunos, né. E aí eu entrei de gaiato, assim, né, porque eles já tinham começado um pouquinho antes, né, um pouquinho, no meio do semestre anterior. Eu disse, olha, mas eu quero entrar para ajudar, né? Daí eu entrei, aí eu consegui um palestrante, que foi o Gabriel de Carvalho, porque o Gabriel de Carvalho é nosso parceiro na associação, né, na Celbra. E aí eu consegui que ele fosse dar uma palestra lá. E aí elas ficaram animadas, né? Tipo, ela conseguiu o Gabriel. Então... mas daí eu consegui que vários expositores fossem lá para expor os produtos sem glúten. Até o food truck, que na época tinha uma loja aqui que tinha um food truck. E aí ela foi com o food truck lá e fez o maior sucesso, né? Tipo, vendendo hambúrguer sem glúten lá e tudo mais. Porque o pessoal não conhecia, né? E 2016... a gente ainda não tinha tanta coisa, não tinha tanta opção. Eu lembro que em 2014, assim, eu fui comprar um pão e o único pão que tinha sem glúten era um pão congelado que tinha para vender no Zafari, na rede Zafari Bourbon, e era muito ruim. Era muito ruim. Eu pensei, bom, vou ficar sem comer pão, né? Não preciso disso, porque era muito ruim. E aí as coisas foram evoluindo, né? E a gente teve um boom ali também de produtos fit, né? Porque começaram a dizer que fazer dieta sem glúten emagrece. Que a gente sabe que não tem nada a ver, né? Então começou a aparecer um monte de produtos sem glúten. Só que sem segurança para o celíaco. Porque daí a pessoa fazia de qualquer jeito, comprava qualquer tipo de matéria-prima, né? Não tinha esse cuidado com a contaminação cruzada. Só que isso a gente meio que surfou na onda, né? Beleza. Começou a aparecer muita coisa, mas daí quem realmente queria produzir para celíacos foi lá e fez tudo com segurança. E ganhou os dois mercados, né? Ganhou o mercado dos celíacos e mais desse pessoal, né, que queria fazer dieta para emagrecer. E, Fábio, hoje os produtos que tem lá escrito que não contém, realmente é seguro para vocês? A resposta é depende, né? Sempre depende. Porque a nossa rotulagem é uma rotulagem muito boa, tá? Normalmente as grandes empresas rotulam bem. Então, se a gente, né, pega produtos de grandes empresas que mostra ali não contém glúten, aí depois em 2015 entrou a RDC, né, 26 com os alérgenos também, que agora foi atualizada, né, para 727, aí aparece, né, alérgicos, pode conter trigo, pode conter leite, enfim. Então, as grandes empresas, normalmente, elas rotulam bem. Mas isso porque a nossa fiscalização também é boa, né? Ou pelo menos
as nossas portarias estão melhores em relação a isso, né? Não é que as indústrias estão super preocupadas, é o que eu quero dizer. Também tem uma fiscalização por trás que faz com que elas sigam essas diretrizes, né? Nós temos uma lei que ela é de 2003, que é a 10.674, que ela fala que os produtos eles só podem ser rotulados como não contém glúten ou ou contém ou não contém, para controle da doença celíaca. Então, se o fabricante escrever lá não contém glúten, ele é responsável por essa informação. Então, se eu consumir um produto dele que não me fez bem, porque tem contaminação cruzada e não tem um controle de matéria-prima, enfim, vai caber um processo, né? Esse fabricante vai ser processado, enfim, e geralmente a pessoa ganha, porque a lei ela só existe para proteção, né? Para proteção do celíaco. Então, eu não posso escrever lá, vou escrever aqui, não contém glúten, porque eu quero vender esse produto para quem quer fazer dieta sem glúten, sabe? Isso aconteceu com um fabricante famoso aqui do Rio Grande do Sul, de massas. Ele começou a produzir uma massa sem glúten. Na frente do pacote vinha escrito sem glúten. Atrás vinha escrito não apto para celíacos. Aí começou uma enxurrada de denúncias, né, para a vigilância sanitária. Aqui no estado é o número 150. E eles foram ver, né? Foram lá ver o que estava acontecendo. Aí, chegando no lugar, o fabricante lá, o dono, disse: não, a gente quer vender para o público fitness. Eu não quero saber dos celíacos. Então, eu vou continuar dizendo que é sem glúten. Não, ele teimou, assim, foi uma coisa bem, bem complicada. Até que a vigilância, né, aplicou uma multa neles e eles tiveram que recolher todos os produtos que estavam no mercado dessa massa. E se eles quisessem continuar vendendo, eles iam ter que se adequar às leis que, né, a 10.674, a RDC 26 na época, agora 727. E aí demorou um pouco e eles resolveram se adequar. Então, hoje eles fizeram um prédio novo, onde eles só fazem as massas, né, na versão sem glúten. Tem vários tipos de massa, enfim. Mas eles tiveram que tomar uma multa, né? E eles teimaram com a vigilância mas o meu público não é o celíaco, eu quero vender para o cara que quer fazer dieta. Mas eu não consegui entender que a lei só existia para proteção, entendeu? Obrigada à vigilância sanitária, né? Exatamente. E a portaria também, a portaria que antes se aplicava em restaurantes, né? Porque tu tá falando de produtos rotulados, né? Então, produtos que tem, enfim, indústria, né? Tem o rótulo, tem a embalagem. E aí a gente tem a portaria dos restaurantes, que são, por exemplo, a gente tinha a portaria de 78/2009, agora eu não sei o número ainda de cor, mas eu sei que foi atualizada em 2023. É a 799. Isso, eu ainda não gravei. 799, de 2023. Isso. E ela começou a incluir essa parte do glúten, né? Que antes não tinha nada sobre isso. Existia a parte de contaminação cruzada, era muito amplo, mas não tinha uma parte só sobre glúten. Então, eu vi lá que incluiu essa parte. E como é que tá para restaurantes isso, por exemplo? Eu vou ter num buffet uma sobremesa que ela não é composta de glúten, mas ela também não tem o cuidado suficiente para chamar de um produto sem glúten. E como que isso se aplica para restaurantes, assim? Então, para restaurantes a gente não tinha nada até então, né? Então, a gente não conseguia aplicar muito a RDC, né? Que é a 727 agora. E também a 10.674 é para rotulagem, então não tinha muito né, como aplicar isso ali. Entrou a 799 com o item 15, né? Ela entrou em vigor, de fato, agora em março desse ano, né? Ela foi homologada em setembro do ano passado, mas aí tem o prazo, né, para os restaurantes, para os locais se adequarem, né? E ela vai começar a valer agora, começou a valer em março desse ano. A parte de fiscalização que é a parte mais complicada, porque apesar da vigilância fazer um trabalho bom nesse sentido, né? Eles foram treinados, inclusive, né? Quando a gente liga para fazer denúncia, eles
já conseguem direcionar, né, que é o sem glúten, né, a pessoa que te atende já consegue ter essa noção, enfim. Só que falta pessoal, né? Então, pelo que a gente conversou com o pessoal da vigilância, vai ser meio que por demanda, assim. Então, se eu chegar num restaurante e eles tiverem produtos sem glúten e não me derem essa garantia que eles seguiram, né, tudo que está escrito no item 15 lá da 799, eu vou ter que fazer uma denúncia desse lugar para a vigilância ir lá aplicar, né, ver como é que tá as condições e aplicar multas, enfim, ou adequações, né. Eles não vão conseguir fazer todo esse trabalho de ir em todos os restaurantes para ver se as pessoas estão se adequando. Vai ser sob demanda, assim, né. Mas o que a gente tem feito agora, para contextualizar, a gente tem uma aluna da graduação de nutrição, que vai se formar esse semestre. Nós vamos aplicar a 799 no Hospital de Clínicas, na parte de produção ali. Ela está fazendo estágio ali, a gente vai fazer a aplicação, que vai ser o TCC dela daí, né? E pelo que a gente viu, vai ser bem difícil, assim. Vai ser quase tudo não conforme, né? E a gente vai ter que adequar, mas o hospital está bem aberto, assim, a gente está conseguindo conversar com eles numa boa. Então, a gente está tentando fazer ali, pela acessibilidade, enfim, né? A gente já está ali dentro, né? E meio que para ter uma referência, né? Para mostrar para os outros locais que não precisa ter essa dificuldade toda, né? Que a gente consegue, sim, atender o público, né? E tudo mais. Então, como que, no caso de restaurantes, tá? Que produzam um produto sem glúten, que não vão embalar e tal, mas que querem sinalizar que aquele produto é sem glúten, mas não é para consumos de celíacos. Existe uma opção melhor dessa descrição? Existe uma forma ou não existe, assim? Que é uma dúvida geral. Normalmente a gente fala para esses locais, né, que querem produzir o sem glúten para outros públicos, né, que não sejam celíacos, para eles colocarem como sem trigo, o que fica mais fácil. A pessoa vai entender que não tem o glúten, mas quem é celíaco entende que não é seguro. Então, é uma coisa que normalmente a gente pede para os locais compartilhados, né, que não conseguem ter essa segurança, colocar. Né? Ou aqueles locais também que compram matéria-prima a granel, por exemplo, existe o risco de contaminação lá da matéria-prima, né? Então, ele pode escrever que é sem trigo, vai atender o público que ele quer, sem burlar a lei, digamos assim, né? Que a lei do sem glúten só existe para a proteção, né, do celíaco. Fábio, porque eu fiquei pensando que é bem complicado, né, até para os restaurantes mesmo, porque além de, pode até cuidar, e aí tu falou da testagem, da pré-lavagem, né? Tripla lavagem. Tripla lavagem. E aí eu queria entender também, assim, qual é o processo, se tem como, se esse local, ele produz alimento com trigo, né, com glúten, se tem como ele conseguir diminuir pelo menos o contágio em outros alimentos. E aí eu fiquei pensando até disso, né? De onde que tá vindo essa matéria, a matéria-prima, de onde vem, qual o caminho que ela percorreu. Então, me parece ser bem complexo, assim. E também o quanto que pro celíaco é difícil saber quando que tá seguro, né? Qual o local que ele realmente pode comer fora de casa. E saber que não vai passar mal, né? Então, a gente ainda não sabe bem o quanto de contaminação de glúten, né, os celíacos reagem. Isso é bem problemático porque aqui no Brasil a gente não tem um limite, tá? Quando entrou a RDC, hoje 727, da Anvisa, eles não determinaram quanto de glúten pode ter para ser considerado sem glúten. Então, não pode ter nada. Ou tem que ser indetectável no teste, né? Que os testes detectam em torno de 3 a 5 ppm de glúten. Então, isso seria o limite de glúten para ser considerado como um produto não contém glúten. O Codex, que antigamente a gente seguia, né? O Codex,
ele determina que produtos com até 20 ppm de glúten, que seriam partes por milhão de glúten, ou miligramas por quilo de glúten, ou por litro de glúten, enfim, é a mesma unidade, são seguras para a maioria dos celíacos. Foram feitos alguns estudos, tem um estudo de 2004, inclusive, que ele mostra que 20 ppm é ok, mas 50 ppm já começou a afetar muitos celíacos, né? Eles começaram a positivar novamente os anticorpos, né? Então, isso quer dizer que a doença estava voltando a ficar ativa. Então, só que a gente não sabe esse limite. Então, 20 ficou um número seguro para a maioria. Mas tem gente que conseguiria comer 30, por exemplo. Só que a gente não sabe, a gente não tem como saber. Então, a gente fica no 20, né? Que fica melhor para todo mundo. Então, quando a gente pega um local que é compartilhado, por exemplo, um restaurante que é compartilhado, e ele quer... Não, mas eu quero produzir algo aqui, um produto só, que seja seguro para celíacos, né? O que a gente recomenda? Agora temos a 799, mas em maio do ano passado nós publicamos o livro, né, que é o Boas Práticas para Produção de Alimentos Sem Glúten, que está disponível no Lume, lá da URGS, gratuitamente. E lá a gente já colocou algumas opções de como os restaurantes, né, e os locais poderiam se adequar para produzir produtos com e sem glúten no mesmo ambiente. Então, a maior parte dessa manipulação é com procedimentos mesmo. A gente não precisaria ter tantos investimentos de estrutura física e tudo mais. Claro, se for um lugar muito pequeno e a pessoa usa muita farinha de trigo, fica um pouco mais difícil, né? Porque a farinha, ela fica sobrevoando, né? É complicada. A farinha é a parte mais complicada, né? Mas se ela tem um espaço um pouco maior, que poderia fazer uma separação, um lado vou fazer produtos com glúten, no outro lado eu vou fazer produtos sem glúten, os manipuladores vão ser pessoas diferentes. Então, com alguns procedimentos a gente conseguiria garantir que esse produto ficasse livre de contaminação cruzada também. Então, no manual a gente fala bastante sobre isso, né? Sobre como fazer esses ajustes, né, dentro do seu local. E agora temos a 799, que não foge muito do nosso manual. Inclusive, hoje mesmo nós fizemos essa avaliação, né, do que está no nosso manual e do que está na 799. O nosso manual está um pouquinho mais aberto, mais descrito, aliás, né, as perguntas são mais descritas. Na 799 está um pouquinho mais geral, assim, cada pergunta é um pouco mais geral, né? Mas é muito parecido, assim, né, com o que a gente já tinha escrito. Então, né, ficou como uma complementação. Então, assim, hoje, né, se a pessoa seguir o que está na 799, que não é difícil de seguir, tá? Tem várias maneiras de pensar o que dá para fazer dentro né, dos itens ali do item 15, ela consegue produzir com e sem glúten com segurança. Questão de matéria-prima, normalmente a gente conversa, né, com o pessoal para eles conversarem com os fornecedores de matéria-prima deles, né? Então, normalmente essa pessoa de quem eles compram recebe, né, uma saca do material e depois vai porcionar, enfim, ou vai vender a saca para outra pessoa, né? E normalmente ela recebe um laudo dessa saca lá de 25 quilos, de 10 quilos, enfim, né? Então, se eu vou lá e compro essa saca de 10 quilos, eu pego uma cópia daquele laudo. Naquele lote ali, eu tenho um laudo. Então, o laudo está me comprovando que foi mandado fazer teste, dizendo que não tem glúten. Né? Existem laboratórios que fazem esses testes nas matérias-primas, né? Existem testes também que a gente pode comprar e fazer, né, na linha de produção também, só que são caros, né? Então, um produtor pequeno vai ser difícil de adquirir isso, né? Então, é mais fácil eles já pegarem isso do fornecedor maior lá, né? Que mandou fazer o teste e comprou. O que a gente tem de problema, tá? Às vezes, o intermediário, né? Então, eu não quero comprar 25 quilos de farinha de arroz, porque eu não vou usar isso no mês.
vou comprar, sei lá, 10, daí eu compro desse intermediário que comprou os 25 e reembalou em pacotes de 1 quilo, de 10 quilos, enfim. Esse lugar que é o perigoso, porque ele deveria ter um laudo também. E muitas vezes ele não tem. Ele te dá o laudo lá dos 25 quilos. Então a gente já teve problemas, né? Já teve lugares, né? Restaurantes que já tiveram problemas com isso. De comprarem os pacotes menores, né? De empresas que porcionam e receberem o laudo daquele maior que não é mais aquele, né? Porque tu já passou por um lugar, tu passou num maquinário, tu porcionou, sei lá quantas coisas essa pessoa passou, né, naquele maquinário para porcionar, enfim, né? Pode ter vários tipos de contaminação ali. Então, esse é um problema. Então, a gente sempre orienta ou de comprar de locais que vendem esses granéis seguros, que hoje a gente já tem. Tem algumas lojas, tem lojas de produtos naturais, enfim, que vendem granéis de forma segura. Ou comprar direto, né, do fabricante, o pacote maior, enfim, né? Então, essa é uma orientação que a gente dá, assim, para fazer essa produção com mais segurança. Acabei de acessar o manual e ele tá muito bonito. É tão bom de ler. E eu tava vendo umas carinhas que a gente conhece, Gabi, que estavam envolvidas nesse manual, depois tu olha. Umas profs nossas. Ah, sim. A Prof. Vivi foi a minha orientadora, né, no mestrado. E a Prof. Jana foi a co-orientadora, né? E as meninas que participam ali, que tem a Raíssa, a Larissa, elas também fizeram nutrição. Então, do manual, originalmente ele era para ser um livro com receitas, assim, né? Que era o trabalho que a Larissa e a Raíssa tinham começado a fazer. E aí, quando eu entrei para o mestrado e fui trabalhar com essa parte de contaminação cruzada, de métodos de limpeza, a gente estava com esse material parado ali, né? E daí eu disse, por que a gente não faz um manual de boas práticas? Porque a gente não tem isso em lugar nenhum sobre glúten, né? E aí o pessoal gostou da ideia e nós escrevemos. Aí mudamos completamente ali o foco, né, do livro e virou o manual. E foi muito legal, assim, essa experiência, assim, de escrever esse livro. Então, ele foi surgindo, né, ao longo, assim, desses 2 anos do mestrado, né, as ideias, assim, para fazer ele, né. Até não falei, mas vou falar rapidamente, assim, no mestrado, eu trabalhei com métodos de limpeza, né, então, até essa parte de juntar a química com a nutrição, né, como é que eu fiz isso, assim, né, eu consegui fazer isso no mestrado bem, assim. Então, uma das dificuldades que a gente tem, né, esse controle da contaminação cruzada, é principalmente com os utensílios, né, as superfícies, porque como o glúten não tem cor, não tem cheiro, a gente não sabe se ele tá ali, né, como é que a gente sabe se a gente vou pegar essa panela aqui para usar, mas sei lá, será que, né, a pessoa usou com macarrão antes? Será que ficou glúten, não ficou? Será que a lavagem foi eficiente, né, para remover? Então, no TCC da nutrição, eu testei a tripla lavagem, que é aquela técnica com as 3 etapas, e testei com alguns materiais, né? Testei com alumínio, com inox e com mármore. E ela foi eficiente para esses 3 materiais, né? E aí, no mestrado, eu queria testar outros métodos, né? Porque a tripla lavagem, apesar de ser eficiente, ela é bastante trabalhosa, né? Imagina, sei lá, a gente pega a nossa casa com um monte de utensílios, tem que fazer lavagem 3 vezes em tudo, né? Para poder, né, se sentir seguros, né? Então, não, mas deve ter alguma outra coisa que ajude também, né? Então, nós fizemos outros métodos, né, de limpeza. Testamos alguns métodos com enzimas. Então, fizemos detergentes enzimáticos, né? Nós montamos os detergentes, né? Não compramos pronto. Porque o que tem hoje pronto de detergente enzimático, são produtos que geralmente são usados na indústria e em alguns serviços de alimentação, que a pessoa tem que usar um EPI, né, para usar o produto, porque ele é muito abrasivo, né, e pode, né, prejudicar a pele, enfim. E a minha ideia era que a gente fizesse algo que a pessoa pudesse usar em casa, né, sem, né, vai lavar a louça com aquele detergente adicionado com uma enzima. Então, nós testamos algumas enzimas populares, né, e foi muito efetivo, assim.
foi mais efetivo do que usar só o detergente. Aí nós testamos também em materiais de inox, de alumínio e de teflon, que também é um material bastante usado, né, nas nossas casas, né, enfim. E aí vimos que o teflon, se fosse escolher um dos materiais, o teflon não seria, né, uma boa opção de escolha, porque a gente não consegue lavar ele muito bem, porque se tu começa a esfregar muito, tu acaba removendo aquela camada do teflon, né? Então, o melhor produto que a gente viu ali, o utensílio, é o inox mesmo, né? Que é o mais tranquilo, assim. A gente tá eu fiquei pensando o quanto a gente tá despreparadas como nutricionistas para atender paciente celíaco. Porque eu não tinha nem noção dessa questão da lavagem. Não, realmente, se vem alguém para eu atender, eu encaminho para a Fábio. Porque realmente são detalhes, né, que a gente não tem noção, assim, com só o que a gente aprendeu na faculdade, né? A gente tem essa questão. Como a gente não sabe o quanto tem e o quanto realmente vai nos fazer mal, a gente faz um gerenciamento de risco, né? Então, o que eu posso fazer para eliminar o risco de ter algo, né? Então, eu sei que aquele utensílio passou, né, por produtos com glúten, né? O que eu posso fazer para usar esse utensílio, né, de forma segura que isso não passe para o meu alimento sem glúten quando eu for cozinhar, né, e tudo mais. Então, na verdade, o celíaco, ele trabalha gerenciando riscos, né? Então, a gente faz todas essas técnicas de limpeza, né, esses controles de contaminação, né, por exemplo, produtos laudados, né, ou até perguntas quando a gente vai num restaurante, né, como é que vocês fazem? Vocês usam farinha de trigo? Né? Eu quero comer uma batata frita, que teoricamente não tem glúten, mas vocês fritam outras coisas no mesmo óleo, na mesma fritadeira, que, sei lá, um bolinho, né, que vai farinha de trigo? Tem lugares que não e tem lugares que sim. Se tu não perguntar, né, tu vai estar correndo o risco de comer algo com uma contaminação grande, né? Tem a chance ainda da pessoa te responder errado, né? De desconhecimento mesmo. Vocês usam com farinha, aí a pessoa não considera que o empanado vai a farinha, né? Que nem a gente vê com vegetariano. Tem carne? Não, mas tem presunto. Tá, mas é carne, né? Mas a pessoa responde isso. Então, se com isso a pessoa já se confunde, eu acho que o glúten deve confundir a galera, né? E a galera não tá treinada para responder o suficiente, assim. Tem bastante confusão, principalmente com leite, né? De chegar e perguntar, vocês, sei lá, trabalham com alguma coisa que possa ter glúten? Não, a gente não tem nada com leite aqui. Já aconteceu várias vezes comigo, assim. Então, até logo no início do diagnóstico, eu fui num restaurante, num shopping, e eu sabia que eles tinham opção, né? Sem glúten. Só que a menina que me atendeu, ela tava, não sei se ela era nova, enfim, né? E ela não me respondia, assim, de uma maneira que eu tava confiando, sabe, naquilo ali. Aí eu olhei pra ela e disse assim, olha só, se eu comer algo com glúten, eu posso morrer aqui na tua frente, tá? Bem sério. E daí ela me olhou com uma cara, e ela chamou a nutricionista daí. Aí a nutricionista veio falar comigo, ela, não, a gente tem, isso aqui não é feito aqui, a gente só, né, a gente tem um micro-ondas só para esquentar isso aqui, né, porque isso vem de outro lugar, não sei. Beleza. Mas aí deu sorte de ter uma nutricionista, né? Porque, bom, para quem não sabe, tá ouvindo, eu trabalho com consultoria para restaurante, por isso que eu fico trazendo essa vivência, né? E aí, primeiro, a maioria não tem nutricionista. Segundo, a maioria não tem um cuidado de treinar funcionários para esse tipo de questionamento dos clientes. Então, se o cliente questionar sobre glúten, como é que é a nossa resposta? A gente tem preparo, não tem preparo para isso e tal? Como se preparar ou como resolver na hora, né? E então é complicado, assim, porque a maioria dos encontros vai ser assim, né? De tu não ter certeza, de tu não podendo confiar, assim mesmo. E como a dieta sem glúten se popularizou, né? E aí é porque, como se o glúten fosse o vilão para todo mundo, eu acho que tem isso também, assim, tipo, não tem glúten, mas não é tão importante isso, porque as pessoas só não querem consumir para não engordar e coisa e tal. Então, aí eu já vou aproveitar e vou trazer esse assunto, Fábio. Eu quero saber de ti, assim, o que tu acha dessa dieta
se dieta sem glúten funciona, para o que funciona, se realmente todo mundo deve parar de consumir glúten, e lactose, vamos botar junto aí, já que é sempre os dois andando juntos, né? Se eles são realmente vilões. As perguntas que todo mundo faz, né? Assim, realmente faz bem parar de comer glúten? O glúten é realmente o vilão ou não é? Para todo mundo, né? Não só para celíaco, enfim. Então, a pergunta de milhões, assim. Então, não temos evidência nenhuma de que glúten faz mal para todas as pessoas. Hoje nós temos 1%, mais ou menos 1% da população mundial com doença celíaca. Não quer dizer que todos sejam diagnosticados, tá? Mas essa é a prevalência. Então, para esse 1%, sim, vai fazer mal. Talvez um número um pouquinho maior, porque a gente tem pessoas não diagnosticadas, enfim. Mas para todo o restante da população, não tem evidência de que glúten é inflamatório. Do leite, a mesma coisa, não temos essa evidência, né? Mas o glúten de hoje é diferente do glúten de antigamente, porque tem melhoramento, porque esse melhoramento genético mudou, agora tem 400 vezes mais glúten, como alguns livros, né, de pseudociência aí falam. Isso não existe, não tem essa comprovação. Inclusive, tem estudos bem recentes que mostram que o glúten não mudou em nada a carga o trigo, aliás, não mudou nada a carga de glúten, né, daquele trigo ancestral lá, que as pessoas falam da época de Jesus, né, para agora. Então, não temos 400 vezes mais glúten no trigo, isso não existe. A única coisa que foi feita na questão do trigo foi o aumento de produção, né? Então, realmente, isso foi feito com várias plantas, né? Que tu reduz o tamanho da planta para ter menos pragas e tu consegue produzir mais, porque, né, se popularizou muito também a questão do trigo ali depois da Segunda Guerra, porque não tinha comida, né? Precisava atender todo aquele público que ficou sem alimento, né? Então, várias dessas coisas, elas foram, né, revolucionárias ali naquela época para aumentar a quantidade de alimentos para a população. Então, não tem evidência de que isso é isso que está fazendo mal, né? Aumentando os diagnósticos de doença celíaca, também a gente escuta bastante. Agora todo mundo tem diagnóstico de doença celíaca. Não é isso. O aumento do diagnóstico, ele também se dá pela melhora, né, do próprio diagnóstico, né? Hoje a gente tem mais médicos que estudam isso, né? A gente tem mais exames, a gente tem os exames mais acessíveis, né? Todos esses exames que eu comentei no início, eles estão disponíveis no SUS. Então, quando tu consegue acessar, porque eu sei que essa parte é um pouco mais difícil, né? De a gente acessar o gastro, né, dentro do Sistema Único de Saúde, mas quando tu consegue, ele vai te pedir esses exames, está lá. A gente tem um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença celíaca. Então, lá diz, né, os exames que tem que ser feitos, quais são as pessoas que têm que ser investigadas, né? Então, eu fui diagnosticada celíaca, é uma doença genética, então, eu preciso investigar as pessoas da minha família, meus parentes de primeiro grau, então os meus irmãos, o meu pai, a minha mãe, né? Porque eles também podem ter a doença celíaca. Então, dentro do protocolo fala isso, se uma pessoa da família for diagnosticada, as outras também têm que fazer o processo dos exames, sabe? Então, ali fala tá bem explicado o que tem que fazer, né? Então, isso também trouxe aumento do diagnóstico, né? Porque melhorou o acesso, né? Os exames são mais específicos, né? Antigamente, a gente não tinha, né? Quando que tu ia fazer uma endoscopia com biópsia? Não era fácil, assim, né? Agora, é muito mais simples, né? Então, dizer, né, que é o glúten, é o trigo que é diferente, por isso que não, isso não existe, né? As dietas da moda, né? Primeiro que simplesmente retirar o glúten, o trigo da alimentação não faz ninguém emagrecer, né? Se a gente faz uma substituição desses produtos por produtos sem glúten, né? Não vai fazer diferença, vai continuar comendo a mesma quantidade de calorias,
né? Que a gente sabe bem, né? Acho que acredito que todos os nutricionistas sabem que a gente precisa de déficit calórico para perder peso, né? Então, se a gente não tiver esse déficit, vai ser muito difícil, né? Enfim, a pessoa troca um pão com glúten pelo sem glúten, não vai fazer diferença na quantidade de calorias, né? Mas vai fazer diferença em outras coisas que são muito importantes, né? Infelizmente, muitos produtos sem glúten, eles têm pouca quantidade de fibras, né? Então, que a gente já tem mais quando tem produtos com trigo, né? Então, isso já a parte nutricional, ela é um pouco melhor dos produtos com trigo, né? Claro que a gente tem produtos sem glúten que também são ricos em fibras, enfim, tudo, né? Mas como a gente usa muitos amidos para poder produzir algo que fique parecido com uma textura de um produto com glúten, a gente acaba tendo produtos, né, pobres nutricionalmente falando, né? Então, fazer essa troca sem necessidade também não faz nenhum sentido, sabe? Então, é muito melhor a pessoa que quer emagrecer, né, por qualquer que seja o motivo, ela, primeiramente, né, consultar com um nutricionista, ter um nutricionista que vai ajudar ela e fazer uma dieta balanceada com todos esses produtos, se ela pode consumir o trigo, né? Então, hoje a gente tem, né, muitas opções, né, de produtos e tudo mais. Então, e sempre, né, frutas, verduras, legumes, todas essas coisas que é o que realmente vai fazer a diferença. E, então, assim, fazer dieta sem glúten por si só, por substituição, não vai emagrecer, né? O que a gente vê é as pessoas tirando os produtos com glúten e aí comendo melhor, né? Comendo mais arroz, feijão, comendo salada, comendo proteínas, né? E aí, emagreci porque fiz dieta sem glúten. Não, emagreceu porque tu comeu as coisas que são altamente nutritivas e te fazem bem, né? Então, tem isso também. Se a pessoa corta o glúten e a lactose da sua alimentação por si só, tá? Por conta própria, para qualquer tipo de coisa. Isso pode afetar depois resultados em exames, se ela começar a investigar diagnóstico? Sim, quando a gente retira o glúten da alimentação, se ela for celíaca, né, e ela não souber, esses anticorpos que vão estar lá circulando, eles vão parar de circular, porque não tem mais o agressor. Então, quando ela for fazer esses exames, principalmente os exames de sangue, é muito possível que eles deem ou negativos ou fracamente positivos, que aí o médico pode ir agora. Ou fica naquele borderline, assim, tipo, o positivo é 20, deu 19, e agora? O que eu faço? Sabe? Né? Será que a pessoa era, mas ela tirou e daí baixou, e aí, como é que eu né? Se não for um médico experiente, ele vai dizer, não, tu não tem nada. Mas ela pode ter. Então, uma recomendação, não tirem o glúten da dieta antes de fazer os exames. Se você, né, suspeita que pode ter a doença, né, conversa, se tem um nutricionista, conversa com o nutricionista, conversa com o médico. Normalmente, quem pede esses exames é o gastroenterologista, mas qualquer médico pode pedir os exames, né? Normalmente o gastro pede porque ele vai conseguir interpretar de uma forma melhor, né? Mas qualquer médico pode pedir esse exame. Infelizmente, nós nutricionistas não podemos pedir, mas deveríamos, né? Eu ia te fazer essa pergunta, assim, nem os exames laboratoriais, aí, os exames de sangue, a gente não pode solicitar. Não podemos solicitar nenhum desses exames. Na verdade, a gente só pode solicitar aqueles que falam bem da parte nutricional, né? Então, vitaminas, né, minerais, enfim, né, hemograma, coisas do tipo. E os planos de saúde não cobrem, né, nossas solicitações de exames. Isso é também, então, a gente consegue solicitar, mas acaba sendo particular, né? Que o paciente tem que fazer se ele tem plano de saúde. Infelizmente, a gente tem esse problema também, né? Temos uma lei que não é cumprida, né? Então, se a pessoa suspeita que ela pode ter a doença celíaca ou qualquer desordem relacionada ao glúten, porque ela, né, pode ter a doença celíaca, ela pode ter a dermatite herpetiforme, ela pode ter a sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Então, se ela tem alguma suspeita, conversa com o médico, né, para o médico dar esses exames e daí descartar a doença ou confirmar se é a doença.
descartando a doença, e ela quiser fazer a dieta sem glúten, por qualquer que seja o motivo, eu me sinto melhor, né, e eu não sou celíaca, mas eu não quero comer glúten, beleza, mas pelo menos tu já descartou, porque a partir do momento que tu não sabe o que tu tem, é muito difícil de tu seguir o tratamento à risca. Então, e se tu for celíaco, aí tu não cuida da contaminação cruzada, tu vai adoecer. E esse adoecimento, ele não é de uma hora para outra. Tipo, eu adoeci de hoje para amanhã. Não, ele é acumulativo, ele vai sendo aos poucos, e daqui a pouco a pessoa pode desenvolver um câncer de intestino, porque ela não sabia que ela era celíaca e não cuidava da contaminação, ou comia glúten eventualmente, porque, eu, né, não sei se eu sou, enfim, então não vou cuidar. E ela era daí, né? Então, a gente sabe que tem, principalmente, né, colegas nutricionistas que recomendam, né, retirar o glúten da alimentação se a pessoa relata algum sintoma, né, alguma coisa, né, ou até mesmo usam, né, como dieta mesmo. Então, já que uma boa parte do público aqui é nutricionista, né, vamos pedir que, por favor, não excluam o glúten da dieta dos seus pacientes antes de pedir esses exames, né, antes de fazer esses exames, principalmente se a pessoa tem sintomas, né, que são muito, né, que podem ser da doença, né. E, Fabi, tu falou que são 300 sintomas, né? Tem até 300 sintomas aí da doença celíaca. Mas tu poderia nos falar alguns que são mais comuns, assim, de aparecer, que aí a pessoa pode começar a ficar atenta, será que tenho? Os sintomas gastrointestinais, né, eles são bem comuns, então, diarreia ou constipação, as dores, né, abdominais. Muitas pessoas têm também refluxo, né, essas doenças aí do trato gastrointestinal. Tem pessoas, por exemplo, perda de cabelo, né? Esse era um sintoma que eu tinha também. Então, eu nunca tive muito cabelo, eu sempre né, tive pouco cabelo, mas eu tava quase careca, assim. Essa parte, assim, do meu cabelo era uma parte da frente que eu não tinha nada, assim, de cabelo. Eu tava, né, quase zerado, assim. Isso é tudo deficiência nutricional, né? Então, em algum momento isso vai afetar alguma parte, né? Então, as deficiências nutricionais no geral, né? A própria anemia, enfim, outras doenças autoimunes. Então, se a pessoa tem diabetes tipo 1, por exemplo, ela pode ter doença celíaca também. Se ela tem tireoidite de Hashimoto, ela também pode ter doença celíaca. Se ela tem lúpus, também pode ter doença celíaca, porque são todas doenças autoimunes, né? Então, elas meio que andam de mãos dadas, assim. Então, se a pessoa já sabe que tem uma doença autoimune, é bom ela investigar também a doença celíaca. As lesões de pele, né? Então, as dermatites, né? Tem a dermatite herpetiforme, ela é muito parecida com uma dermatite atópica, só que geralmente ela dá nos dois lados ela é bilateral, né, que a gente chama. Então, se a pessoa tem num braço, ela vai ter no outro. Se tem no joelho, vai ter no outro. E normalmente é nesses lugares, é atrás do joelho, é no cotovelo, é nas costas. Então, se ela tem esse tipo de lesão na pele, e um dermatologista já falou para ela que é uma dermatite atópica, né, seria bom investigar também com um dermatologista para ele fazer uma biópsia nessa lesão, naquela lesão na bolha ali, naquela dermatite que apareceu. Porque ali, nesse caso, muitas vezes a pessoa não tem problemas no intestino, vai ser só na pele. Os anticorpos, em vez de atacarem o intestino, atacam a pele da pessoa. Aí começa a sair essas feridas, né? E normalmente é isso, ela é bilateral, assim, então também é um sinal de que a pessoa pode procurar ajuda, né? Normalmente, ela é mais comum em homens, a dermatite herpetiforme. Também aparece em mulheres, mas é mais comum em homens. A doença celíaca, no geral, ela é mais comum em mulheres, mas homens também têm, né? A gente sabe que é mais difícil para os homens buscarem, né, acompanhamento médico, ajuda médica, né? Mas é importante também que eles façam. Sintomas neurológicos também, então aquela sensação de brain fog, assim, da cabeça enuveada, assim, tudo mais, isso também pode ser um sintoma
de doença celíaca. Então, é uma doença sistêmica, né? Ela pode afetar várias partes do corpo. Por isso que é tão difícil fazer o diagnóstico. Exato, né? Como é que tu vai imaginar que tu tá com a cabeça enuviada e aí tu vai pensar, pode ser doença celíaca. Difícil, pode ser né? a farinha de trigo que tá causando. Fábio, muito bom te ouvir. Nossa, tu, assim, esclareceu muitas dúvidas que eu tinha. Espero que tenha ajudado e acredito, tenho certeza, na verdade, que vai ajudar muitas outras nutris que estão nos ouvindo e outros ouvintes também, que a gente tem muita dúvida, às vezes aparece no feed, né? No feed não, nas perguntas do Nós da Nutrição, essa pergunta da questão do glúten. O glúten faz mal mesmo e não faz, e o leite, né? Então, a lactose. Tá muito em alta, né? Tá se falando muito sobre isso. E é tão importante a gente trazer alguém que realmente está estudando, que sabe o que tem de evidência, né? O que realmente é importante a gente cuidar, como é importante a gente ter pessoas, né, estudando sobre esse assunto, realmente aí, mestrado, doutorado. E tu fala muito bem, é muito bom, assim, tu fala de uma forma que a gente consegue realmente entender. Então, quero já te agradecer. E acho que a gente vai se encaminhando para o final, né? É isso sim, Fábio, a gente queria te agradecer a Gabi também, que teve a ideia de fazer esse episódio contigo, porque é isso, há muito tempo a gente recebe as perguntas que a gente sempre recebe como Nutri sobre glúten, doença celíaca, então era muito necessário esse episódio. Com certeza tu deve ter mais assuntos sobre, então se surgir outras oportunidades, outras pessoas, outras discussões pra gente trazer, a gente tá aberto, tá? Pra falar mais sobre isso. E vamos então agora para nossa hora das indicações, a nossa hora do Casca de Nós, que é onde a gente indica mais conteúdo sobre o assunto ou não, podendo eles ser série, filme, outros artigos científicos, sites e o que for. Eu vou começar... Eu não sei se eu e a Gabi, a gente vai ter. Na verdade, eu não tenho indicações para dar, porque são muitos episódios gravando, com muitas indicações dadas até agora, e na verdade sobre o assunto eu realmente teria só a portaria. Para quem é nutricionista, está trabalhando com a parte de alimentação, produção de alimentação, se ligar de que a portaria nova começou e a gente tem que parar de falar 78/2009 e começar a falar a nova, que até agora eu não me acostumei. Então a gente tem que ver isso, porque tá atualizada a portaria, então se liguem, porque já começou. E esse manual que a Fábio trouxe, eu acho que é realmente muito interessante para quem quiser entender mais sobre tanto Nutris, quanto pessoas que estejam investigando, estejam envolvidas com a doença celíaca. Tira muita dúvida, assim, bem legal a leitura. Então, vão ser essas as minhas indicações. Eu quero indicar o perfil da Fábio no Instagram, que é muito bom. Sigam a Fábio, lá ela explica tudo, também de uma forma muito clara, muito simples. Então sigam realmente ela. Depois tu passa o teu @, Fábio. Ai, tá bom, gurias, muito obrigada pelo convite. Ano passado, né, Gabi, a gente já tinha conversado para fazer esse episódio, mas, né, a loucura da vida aí não tava deixando, né, mas acho que foi no momento certo mesmo. E, Fábio, a gente quer sempre deixar as portas abertas aqui do Nós. Quando tu quiser, vai fazer o teu doutorado, quer falar sobre, precisa divulgar um pouco mais algum assunto, vai fazer uma pesquisa, quer também público, venha, a gente adora receber, a gente precisa realmente dessas pessoas, como eu falei, né, que realmente se importam com a ciência, nutricionistas, né, que trazem realmente a ciência como base. Então a gente tá sempre de portas abertas. Quando tu quiser voltar, quando tu quiser vir falar sobre qualquer coisa, tu nos chama, que a gente vai ter o maior prazer de estar te recebendo aqui novamente. Perfeito, muito obrigada mesmo. E vamos sim. Esse assunto, sempre tem alguma coisa nova saindo sobre esse assunto, né? Algum estudo, alguma coisa. E eu deixo então como indicação a página da Celbra RS no Instagram, que é a Celbra RS mesmo, que lá a gente também divulga as ações que a gente está fazendo, né? Dentro da associação. Também uma indicação de um livro que ele é muito bom, tanto para o público em geral, como para os nutricionistas, porque ele tem uma linguagem muito fácil, assim, muito tranquila, que é o Dieta Sem Glúten, do Dr. Alésio Fasano. Então ele é um livro mais antiguinho, assim, já, mas eu acho que saiu uma versão uns
3 anos atrás, uma versão dele um pouquinho mais nova, assim. Mas é um livro muito bom, porque ele explica bastante sobre a doença celíaca. Tem uma linguagem simples, assim, né? Ele procurou já escrever para todo mundo poder ler o livro sem maiores dificuldades, né? E o nosso manual, né, como a Thay já tinha comentado, que está disponível no Lume da URGS para baixar gratuitamente. E também em janeiro desse ano, nós publicamos o primeiro artigo da minha dissertação, que é sobre contaminação cruzada. Então, a gente fez um artigo de revisão sobre, né, toda a parte de contaminação cruzada tanto em serviços de alimentação como hospitais, né? Tudo que a gente encontrou sobre contaminação cruzada a gente colocou no artigo, que não eram tantos estudos assim, né? Não tinha muita coisa, infelizmente, mas fizemos esse artigo, ele foi publicado então em janeiro, e agora mandamos o segundo artigo para publicação. Então, em breve teremos os resultados dessa parte experimental que eu comentei, né, dos métodos de limpeza. Daí a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Acho que é isso. Obrigada novamente, então, apareça sempre. E a gente vai se falando aí também por fora. Também quero umas indicações aí de quem a gente pode indicar, de médico, vou procurar a Sandra também. Perfeito. E para quem ficou até aqui, gente, muito obrigada por ficarem até o fim do episódio, por acompanhar mais um episódio. A gente tá sempre lembrando vocês que o Nós da Nutrição é um projeto independente, a gente toca no amor, nas parcerias com o pessoal que topa vir aqui. Então, para vocês apoiarem esse projeto, para ele continuar acontecendo, sigam a gente onde vocês estiverem ouvindo, Spotify, Google, onde for. Classifiquem a gente também, dão as estrelinhas aí pra gente. Sigam a gente nas redes sociais, Nós da Nutrição em todas as redes sociais, Nós com Z. E entrem em contato conosco quando vocês tiverem assuntos que vocês pensam que seria importante ouvir por aqui, ou pessoas que vocês acham que seria legal a gente chamar. Mandem uma DM pra gente, que a gente tá sempre ligado. E muito obrigada, e até a próxima!